Só tem uma coisa pior do que a data FIFA. Duas datas FIFA. E se eu não me engano, esse ano tivemos umas 4. E mesmo com o São Paulo parado, sem jogar por causa dessas datas aí, as situações continuam acontecendo, inclusive as intrigantes. E a bola da vez envolve o Hernan Crespo. O Mister foi enquadrado por um jogador e isso quebrou a internet. Você viu? Fico a pensar, será que a diretoria tem alguma coisa a ver com isso? Bom, eu tô com um vídeo aqui, já vou te mostrar e vamos analisar essa história aí. E vou falar também sobre mais um afastamento de um dos líderes do plantel, e esse cara pode perder o restante da temporada se isso acontecer. E tem outra coisa que eu não posso deixar passar batido e tem a ver com isso aqui, ó. Você sabe o que é isso? Água? Não. São lágrimas do Abel Ferreira. Como chora esse cara, hein, brother? E a última choradeira dele causou uma repercussão absurda e foi logo depois da derrota do Palmeiras para o Santos e, consequentemente, perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. E uma das coisas que ele falou, que inclusive foi a que mais repercutiu, envolve indiretamente o São Paulo. Então eu vou traçar um paralelo sobre isso e colocar os pingos nos is. Só que antes de tudo isso, eu vou te pedir um favor. Por gentileza, me ajuda a fazer esse vídeo decolar aqui na plataforma. E é só deixar o like, tá bom? Clica no joinha, comenta qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser oi, o nome da sua cidade, o nome do seu clube do coração, qualquer coisa, tá? Você vai me ajudar demais. E se Abel Ferreira é um bagre ensaboado, hein? Mais uma vez escorregando das perguntas aí. É incrível, quando o Palmeiras faz um jogo ruim, a culpa nunca é dele. A culpa nunca é do plantel, e sim de terceiros. Ele adora terceirizar a culpa, você já percebeu isso? Mas quando ganha, principalmente quando reverte um placar, ele infla que nem um baiacu. E aí ele começa a jogar soberba na cara de todo mundo. Inclusive da torcida, hein? Nem a torcida escapa. Não, porque eu não esqueço o que fizeram comigo, duvidaram do meu potencial, que não sei o que, blá blá blá, sou um cara muito família, né? Cara, isso aí cansa. E ele mesmo falou que não sabe perder. Mas a gente já sabia, não precisava nem ele falar. Mas ele teve razão quando disse que esse campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim por tudo que aconteceu durante. Eu concordo com isso. Inclusive pegar todos os erros de arbitragem e colocar na tela e fazer uma simulação. Vamos tirar os pontos desse que foi beneficiado e vamos colocar os pontos na conta desse que foi prejudicado. Você vai ver que a tabela vai mudar radicalmente. E só nessa brincadeira aí, o Palmeiras dele ia parar na 8ª colocação. É uma vergonha. Entra ano, sai ano e nada muda, só piora. E as coisas ficam mais escancaradas ainda. É isso que me irrita. Esse lance de narrativas e interferências que ele deixou no ar aí, essas coisas acontecem sim. Só que os clubes que mais cobram a CBF, que mais gritam, que mais fazem escândalo quando eles acham que são prejudicados, é Flamengo e Palmeiras. O São Paulo não tem lá um plantel muito bom, faz um esforço danado às vezes para arrancar o empate. E aí quando é prejudicado descaradamente, a diretoria não tem testosterona para bater na porta da CBF e cobrar, como tem Palmeiras e Flamengo. E quando joga contra os dois é pior ainda, porque os caras reclamam muito e a diretoria do São Paulo só faz notinha. E outra situação ruim que a diretoria do São Paulo não está dando conta de resolver é o surto de lesão que está rolando no São Paulo. O São Paulo não está jogando, mas os caras ainda assim estão se lesionando. As bolas da vez aí nessa parada da data FIFA é o Arboleda e o Lucas Moura de novo. Lucas Moura novamente sentiu o tal do joelho, rapaz. Sinceramente eu já estava estranhando, viu? Foram 4 ou 5 partidas seguidas aí sem sequer colocar a mão no joelho, dar aquela mancadinha de leve. Eu falei, agora vai. Só que não vai. Cara, se o Lucas Moura fosse um sanfoneiro, eram 2 sanfonadas e acabou o forró. E salva esse trecho do vídeo. Se o Lucas Moura voltar para o departamento médico, acabou o forró dele no ano, tá? Ele não volta mais a jogar nessa temporada. E seria muito bom que o Lucas Moura repensasse na continuidade da carreira, porque a cabeça dele quer muito, mas o corpo não quer mais. É que nem o Oscar, ficou a temporada toda no departamento médico e agora deu esse problema nele aí, que acaba colocando em risco a vida dele. É importante parar. Porque dinheiro esses caras têm para sustentar até a 10ª geração. Já o São Paulo tá mal das pernas, hein? Então se de fato eles forem são paulinos de verdade e amam o clube, né, eu não duvido que eles amam o São Paulo. Mas pratica, coloca o amor em prática, repensa na continuidade da carreira, faz que nem o Alexandre Pato fez, deixou para trás aí 35 milhões de reais, e o Oscar tem mais 65 milhões de reais para receber do São Paulo até o final do contrato.
65 milhões de reais. Bacana. Olha o plantel que o São Paulo montaria com essa grana aí. Aí tem que ficar vendendo a molecada a preço de pinga para manter o salário em dia desses caras. Francamente, cara, burrice tem limite. E essa diretoria extrapolou todos os limites da burrice. Na próxima temporada, o São Paulo tem que fazer diferente do que fez esse ano aqui. Tenta se livrar desses medalhões aí de uma forma amigável, correto? E dá uma garimpada na base. Tenta subir aí uns jogadores bons, porque tem, todo mundo sabe que sim. O lucro da venda do Beraldo, que foi a maior venda que o São Paulo fez na gestão do Júlio Casares, foi tudo pro bolso do Oscar. Bom, falei dos garotos, né? Tem um aí que tá pedindo passagem e deu aquela enquadrada no Hernan Crespo. E o moleque é goleador, hein? Dá uma olhada. Entendo todo o processo que é do profissional, sei que não sou um jogador completamente pronto, tem muito a evoluir, mas espero que ele esteja vendo, espero que ele fique feliz, que ele me cobra muito de fazer gol também, sempre me deu várias dicas. Esse é o garoto Luca, meteu 2 gols aí na final do Sub-20 contra o Santos. São Paulo ganhando de 3-0 e deixou o Santos empatar, foi para os pênaltis. Perdemos, né? O São Paulo não tem muita sorte com o tal do pênalti, nem era o Rafael no gol, tá? Mas não tem problema, eu vi muito jogador com potencial ali, dá para o São Paulo aproveitar. E quanto ao Luca, o São Paulo tá precisando de quê? Tá precisando de alguém que decida a partida, o cara que meta gol. E dá para colocar o garoto no Campeonato Paulista, pelo menos. E deu para ver que o garoto aí tem personalidade, hein? Agora tá aí o Crespo com esse abacaxi para descascar, certo? Espero que ele faça um bom suco. E agora eu gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo e para... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E o Tapia marcou seu primeiro gol com a camisa chilena, confirmando a boa fase do atacante, uma fase mais artilheira até. Ele voltou a jogar bem, ganhou confiança, vem numa fase mais robusta no São Paulo, chamou a atenção da seleção chilena e vem chamando a atenção de times internacionais. Lembrando que o Tapia tem 23 anos, é um jogador forte, é um jogador que tem uma limitação técnica, mas é muito voluntarioso e vocês viram como o Tapia aos poucos foi crescendo e agora vem comprovando o seu crescimento, sua estabilidade, depois de ter uma transferência que não foi tão boa para o River Plate, mas encontrou no Crespo e no São Paulo uma solidez para poder desenvolver o seu melhor futebol e conseguir fazer um melhor desempenho e agora aí culminando com o seu primeiro gol com a sua seleção. Ele comemorou bastante e repercutiu muito no cenário internacional esse gol do Tapia, principalmente pela proteção de bola. Eu vi alguns comentários a respeito disso para ver como é que estava a repercussão internacional sobre esse assunto e o pessoal elogiou muito a proteção de bola do Tapia e depois a finalização e obviamente a menção direta à boa fase dele no São Paulo, que também vem numa crescente. O jogador aí chileno que estava no River Plate ainda pertence ao River e que o São Paulo tenta fazer uma transferência de envolvimento sem movimentação financeira, em que o River Plate fique com o Giuliano Galoppo, que o pai dele, inclusive, outro dia, confirmou que o River Plate quer permanecer com ele, independentemente de bater meta ou não. Teve gente que especulou uma possível volta do Galoppo essa semana, eu esclareci para vocês que essa possibilidade é remotíssima. Tanto São Paulo quanto o River Plate hoje trabalham com uma possibilidade de conseguir fazer essa composição de jogadores. O São Paulo quer elas por elas, vamos ver se isso se mantém assim. Na minha opinião, faz sentido. De novo, como já tinha me perguntado, eu não acho nem boa nem ruim, não acho nem fantástica nem péssima, mas acho que é justa dentro de um bom tamanho e que é bom para dois times, porque o Galoppo está lá no River e bem ou mal, o Galhardo gosta dele, ele também fez seus golzinhos. E a gente tem o Enzo Dias, que é nosso titular, e o Tapia, que vem sendo uma peça importantíssima, que eu acho que tende a crescer muito quando você tiver as peças principais de ataque, como por exemplo o André Silva, o Caleri, um Rian Francisco, porque ele não é um jogador de referência e ele vem fazendo esse papel, se esforçando, e ao mesmo tempo foi bem. O desempenho dele foi decente e espero que ele consiga voltar e ajude o São Paulo. Infelizmente, esses 3 jogadores talvez sejam desfalques. É uma possibilidade muito grande deles serem desfalques contra o Corinthians na quinta-feira, jogando fora de casa, aí faltando só 5 rodadinhas para acabar esse ano. Fala um pouco sobre o Oscar. O Oscar ele não corre risco de vida, ele está estável, mas ele ainda está indeciso sobre a continuidade da sua carreira, uma vez que essa questão a síncope que ele teve,
essas questões médicas, a alteração que ele teve em agosto, tudo isso ainda pesam e a família está avaliando com ele. Existe ainda a possibilidade do Oscar não continuar jogando, não continuar trabalhando, até porque ele não estava conseguindo tão bem. Ele de fato não quer parar, mas tem muita coisa envolvida e ainda tem a questão da família. E o Oscar está avaliando, ele ainda está no hospital, acho que é precoce dele tomar essa decisão. Muito provavelmente ele deva tomar essa decisão aí ao longo desses próximos dias e entrar no mês de dezembro. A gente já deve ter essa certeza, até para o São Paulo também saber o que vai fazer para o planejamento de 2026, que é muito importante da gente ver. Falando em planejamento 2026, o Rui Costa realmente deve ficar no São Paulo. Já tinha dito para vocês recentemente que o plano é que o Rui Costa assuma as funções, principalmente do Belmonte, fale mais com a imprensa, seja mais atuante com o grupo e não faça tantas funções de backstage que ele vinha fazendo. Ele assuma mais protagonismo, porque a tendência muito forte é de que o Belmonte deixe realmente a diretoria de futebol, principalmente depois das votações dos orçamentos de 2025 e projeções de orçamento para 2026. Essa é a informação que eu tenho preliminar. O Belmonte não sinaliza que vai sair, pode ser que ele permaneça mais algum tempo, e aí pode ser que ele fique até janeiro, fevereiro, março, no máximo abril, que aí abril é o ponto de ruptura que é tradicional dentro do clube, inclusive, sobre questões de eleição. E com relação ao Diego Fernandes, que eu já tinha explicado um pouco no vídeo de ontem, com relação às questões de pactual, as coisas que o pessoal falou, eu vi muita gente perguntando para mim assim, que surgiram, tem boatos aí, gente falando sobre o São Paulo ter atropelado o Diego Fernandes com relação ao BTG Pactual. Até onde eu sei, todo mundo sabe, o Diego Fernandes não tem absolutamente nada assinado com o São Paulo. Aí falaram assim, mas a Galápagos também, não sei o quê. A Galápagos não tem nenhum acordo assinado com o São Paulo sobre o CESAF. A Galápagos tem um acordo de FDIC com o São Paulo. Tem um alinhamento que poderia acontecer com relação ao FIP. Aí perguntei para as pessoas, falei assim, tem até alguma rusga com a Galápagos, está tendo alguma coisa? Essa reunião que teve do André Esteves com o Casares e com o Tenhares gerou algum tipo de rusga, faísca, alguma coisa do gênero? E o pessoal falou, pelo contrário, o pessoal da Galápagos tem conhecimento dessa conversa e do teor da conversa que a gente teve com o BTG. E o São Paulo, obviamente, está livre para conversar com quem quiser. O São Paulo não tem acordo assinado com ninguém nesse momento para poder fazer absolutamente nada, tá? Então, isso que eu posso adiantar para vocês. Então, quem falou assim, o São Paulo atravessou o Diego, o São Paulo não tem nada assinado com o cara. Não tem nenhuma relação comercial, não tem nada conversado, não tem nenhum papel assinado. Se ele tinha uma proposta, um planejamento de trazer o BTG para o próximo do São Paulo, eu já expliquei para vocês. O próprio André Esteves do BTG disse que o São Paulo tem as portas abertas com o banco tem todo o interesse em fazer negócio com o São Paulo, e que o São Paulo não precisa de intermediário nenhum para trabalhar diretamente com o banco BTG e seguir em frente, né, seja lá como for, como SAF ou qualquer outra relação que eles queiram ter através disso. E o Globo Esporte fez um levantamento de jogadores do São Paulo que não passaram pelo departamento médico nessa temporada. E a lista é bem curtinha, olha só, Rafael, Sabino, Patrick Lanza. O Patrick Lanza acho que passou em algum momento, hein, mano? O Globo Esporte colocou o Patrick Lanza aqui, que ele não passou pelo DM, mas se eu não tiver enganado, ou foi ano passado, não lembro, agora deu uma dúvida aqui, mas o Patrick Lanza tá aqui na lista. Mailton, Negruti, Bobadilha, Tapia, Luciano e Rigoni. O Luciano, do jeito que estão as coisas, não é gorano nem nada, né? A gente até bate aqui na madeira, porque a gente não torce para que isso aconteça, mas olho nele, porque o Luciano já tem uma idade já chegando e tal, ele já chegou a ter um certo histórico de lesões durante o seu início aqui no São Paulo, né? E depois ele melhorou bastante, hoje praticamente não se machuca, graças a Deus. Mas olhando um pouco a situação do Oscar, Lucas, Wendel, tem uma atenção também especial no Luciano para que ele não volte a ter esse tipo de problema que já faz um tempo que ele não tem, ainda bem, tá? Então uma lista curta, né? O Tapia chegou há pouco tempo, o Mailton também, não dá muito para considerar esses dois porque chegaram agora, e o Rigoni também, né? Mas ó, só para vocês verem, do elenco atual, mais de 70% da equipe foi desfalque em algum momento da temporada. Olha só, hein, rapaziada. Bom, sobre o treinamento de hoje, o Pablo Maia, ele segue aí uma projeção de reintegração ao elenco após sofrer a lesão tendínea no pé direito, tá? Então ele participou hoje, no domingo, de todas as atividades e deve ser relacionado para a partida contra o Corinthians na quinta-feira, assim como o Rodriguinho também, que se recuperou e pode ser reforço para o Hernan Crespo
no próximo duelo do São Paulo, tá? Bom, o que aconteceu, Teclas, com esse torcedor do Palmeiras que a gente precisa comentar um pouquinho aqui, rapaziada? Tá aqui na tela, tá? É esse torcedor aqui, ó, do perfil Chato Palestra. O nome meio que já fala, né? Chato, né? Já meio que fala muita coisa. O que ele acabou comentando lá no X? A única maneira do Palmeiras ser campeão da Libertadores é ter o mesmo destino que a Chapecoense teve. Título póstumo. Olha o que esse cara acabou comentando, um negócio assim nojento, é bizarro. Cara, é bizarro um torcedor meio que desejar, por mais que em alguns comentários ele acabou respondendo isso ali no post, que não estava querendo dizer isso, que estava desejando e tal. Cara, isso não se fala nunca, rapaziada. Não se fala nunca. Isso é uma atitude desprezível, uma atitude nojenta de um torcedor, cara. E não é porque é do Palmeiras. Isso pode ser também torcedor de outros times. Por quê? Eu vi torcedores do próprio São Paulo, nosso time, ficar feliz com o problema do coração do Oscar. Eu vi pessoas comemorando, pô, a gente não vai precisar mais pagar os 3 milhões pro cara, graças a Deus. Pô, cara, bizarro, mano. Bizarro. Então, essa atitude aqui, ela não representa o torcedor do Palmeiras. Não dá para vincular a torcida do Palmeiras com uma opinião ridícula, nojenta, aleatória de um torcedor. Você não pode manchar uma torcida no geral por conta de uma pessoa que tem um comentário nojento desse aqui, tá? O próprio X acabou colocando, né? Os leitores adicionaram o contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. O ator do post infeliz possui uma conta verificada, monetizar conteúdo relacionado a tragédias fere as regras da plataforma. Então, pelo menos aqui, o X tomou uma atitude contra o perfil desse cara aí, né? E pelo que eu puxei aqui também, já nem tem mais essa conta dele lá no X. E ele meio que acabou ironizando, ele concordando com a opinião dele, que é bizarra, rapaziada. Tá aí uma outra print que ele faz a seguinte opinião, entre aspas, né? Ai, isso não tem graça, tipo, ironizando as pessoas que respondem ele que não tem graça esse tipo de piada, esse tipo de colocação. E isso aqui não é piada, né, gente? Isso aqui é uma atitude lamentável, tá? E tá assim, ó, não é pra ter porque não é piada. Trata-se de uma chance entre 4.605 ali. Possibilidades de vencer o confronto contra o Flamengo. Seria doloroso, mas é um dado factual. O Palmeiras é incapaz. Referência, Vingadores Ultimato. Então, para você ver que o cara parece que ele não tem acompanhado também o Palmeiras atual aí, né? Que vem conseguindo algumas reviravoltas e tal. Consegue reverter resultados impossíveis. A própria Libertadores foi assim. E, cara, é lamentável você ver esse tipo de atitude de um ser humano, cara. Isso aqui eu nem comento por conta de ser rival, tá? Porque, igual eu disse para vocês, lamentavelmente, eu vi torcedor do São Paulo desejando o problema do Oscar, gente. Cara, isso não é futebol, rapaziada. Futebol é outra coisa. Tem a rivalidade, a zoeira que você faz. Eu zoo bastante em alguns momentos. Dou uma sacaneada, às vezes, com o Abel Ferreira, que ele é chorão e tal. Isso é o legal do futebol. Mas, pô, um próprio torcedor do Palmeiras, que vive um momento excelente, maravilhoso, tem uma atitude ridícula a esse ponto, cara. Mas, repito, cara, isso não reflete a toda a torcida do Palmeiras. Porque algumas pessoas até acharam legal o post do cara, que você vê que, cara, essa rede é um esgoto, o X. É um esgoto. É um esgoto. É ridículo isso. É ridículo. Então, rapaziada, porque algumas pessoas, né, eu vi até alguns posts e tal, eu até acabei retweetando, até escrevi errado, né, eu acabei colocando, pô, esses caras são ridículos, mais ou menos assim, num post que eu acabei comentando sobre isso, só que eu escrevi, né, tipo, errado no caso, era para dizer, pô, esse cara é ridículo, não é para generalizar a torcida, porque a torcida não tem culpa de ter um cara babaca nesse ponto, não tem culpa. Assim como nós, São Paulinos, não temos culpa de ver torcedores desejar o mal do Oscar. Tá? Então, infelizmente, existe isso da torcida do Palmeiras, do São Paulo,
do Corinthians, do Flamengo. Infelizmente existe esse nível de torcedor em cada torcida. Então não dá para você, e não pode ser feito isso, você pegar uma atitude dessa e vincular com a torcida no geral do Palmeiras, tá, rapaziada? Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam. Cara, é até triste ver isso, né, mano? Igual eu falei, o Palmeiras vive um momento da hora, os caras ganhando títulos, chegando em finais. Pô, eu queria estar nesse momento do Palmeiras, como São Paulino, de ver nosso time em mais uma final, mais uma decisão. Pô, eu estaria hoje ansioso. Hoje estaria abrindo uma live para falar do São Paulo, do próximo confronto. E hoje a gente tem que ver o RB Bragantino passar a gente no Brasileiro. Cara, é triste, mas é isso aí. É o meu ponto de vista, quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Conforme antecipado na última semana pelo blog do São Paulo com exclusividade e replicado pelo GE, o São Paulo promete inaugurar um ambulatório de medicina regenerativa e reparativa no CT da Barra Funda com previsão de funcionamento até 15 de janeiro de 2026. O projeto, que tem custo zero para o clube, é fruto de uma parceria com a Unifesp e 4 empresas do setor, e investirá até R$21 milhões em 3 anos para inovar na prevenção, recuperação e performance dos atletas profissionais de base e do time feminino. O ambulatório será liderado pelo médico ortopedista e traumatologista Lucas Leite Ribeiro e focará na redução de lesões por desgaste e uso excessivo, que são predominantes no futebol brasileiro devido à alta quantidade de jogos e variadas condições de gramado, especialmente em campos sintéticos. Além disso, o projeto visa acelerar o retorno dos jogadores ao campo e minimizar o risco de relesão, articulando ações entre equipe médica, preparadores físicos e comissão técnica. Em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o goleiro Fabiano Freitas, que defendeu a equipe sub-20 do São Paulo entre 2007 e 2008, foi titular na derrota da seleção do Chipre por 2-0 para a Áustria no último sábado. Natural da Bahia, Fabiano conquistou a nacionalidade cipriota neste ano e se tornou um dos grandes nomes da história do Omonia do Chipre, clube no qual é considerado o melhor goleiro de todos os tempos. O jogador de 37 anos foi convocado pela primeira vez para defender a seleção nacional do país em agosto deste ano. O Chipre ocupa a 4ª colocação do Grupo H das eliminatórias com 8 pontos somados, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 11 gols feitos e 11 sofridos. O próximo desafio será contra a Estônia na terça-feira. E aí, torcedor, você acha que a parceria entre São Paulo e Unifesp será a resolução que o clube precisa para reduzir o incontável número de jogadores lesionados? Espero a sua opinião nos comentários.